Jornalista Alexandra Pereira. É a rota mais antiga, mais percorrida e mais celebrada da Europa. O caminho não é um caminho qualquer e também não é só um, assim como não é única a motivação de quem o faz. Os caminhos de Santiago anunciam-se como uma viagem espiritual e cultural e são cada vez mais procurados por portugueses que redescobrem as rotas e por estrangeiros que querem palmilhar o caminho português. Hoje, em Porto de Honra, vamos de viagem pelos caminhos com um especialista no tema, o professor Artur Filipe dos Santos. Sejam bem-vindos. Porto de Honra. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez de regresso ao nosso Porto de Honra, hoje com um tema completamente diferente, mas que corresponde a uma grande paixão do professor, que são os caminhos de Santiago. Sem dúvida, tenho que admitir que desde os meus 15 anos que o Caminho de Santiago tem feito, ou os Caminhos de Santiago têm feito parte da minha vida, não só no ponto de vista da noção da fé, é verdade, porque o Caminho de Santiago começa por ser uma expressão de fé. Apesar do Caminho de Santiago ser anterior ao próprio cristianismo, à própria cristandade, a realidade é que quem percorre o Caminho de Santiago percorre uma meta no ponto de vista espiritual. Não quer dizer que seja propriamente religioso, já que existem várias formas de nós atingirmos a noção de divino e de espiritualidade sem necessariamente necessitarmos de colocar um carimbo religioso à questão. E obviamente que para além dessa noção de espiritualidade é também o encontro com a paisagem. Existe património, seja ele cultural e natural, que só conseguimos conhecer, só conseguimos ver, só conseguimos sentir se fizermos o Caminho de Santiago. Se nós não estivermos a percorrer aquilo a pé, ou nos dias de hoje até de bicicleta, não se conhece, não se encontra. Só quem efetivamente faz o Caminho de Santiago é que tem a oportunidade de passar por esse mesmo património. Professor, mas deixe-me já assim a talho de foice de perguntar se devemos começar por falar no destino, ou seja, Santiago, o próprio do santo, acabou por... que importância é que tem em todo este tema? A realidade é que desde sempre o ser humano soube peregrinar. Para muita gente não é propriamente o destino que importa, é efetivamente o fazer, é efetivamente o caminhar, é efetivamente o tentar obter a transcendência através do simples exercício da peregrinação, da motivação. Depois, obviamente, aqui entrelaça-se toda uma série de aspectos históricos que, como eu disse há bocadinho, é anterior à cristandade, ao cristianismo. Os povos pagãos iam até ao Cabo Finisterra, até ao fim do mundo, porque pensava-se que era no Cabo Finisterra que o sol se punha no último dia. Então, quando os jovens se casavam, iam a pé, desde zonas tão remotas como a Suécia, como a zona atual da Alemanha ou a França, iam a pé, e a forma como tinham para provar que tinham feito essa peregrinação para agradecer ao sol, era trazer uma concha de vieira, que mostrava aos seus familiares e que efetivamente tenham feito essa mesma peregrinação. A realidade é que quando o cristianismo se espalha por toda a Europa, para além do próprio cristianismo em si, também cresceu, obviamente, não só nas várias instituições religiosas e sobretudo no catolicismo, apesar do catolicismo, quando o cristianismo surgiu, não foi a primeira nem a única manifestação do cristianismo. Na realidade é que foram vários também as crenças dos próprios mártires da fé cristã. Desde logo os apóstolos. Existia até um hino em latim chamado Um Pater Familias, que se falava que Jesus Cristo pediu aos apóstolos para se espalharem pelo mundo. E então cresceu a partir do século III da nossa era, uma tradição de que o apóstolo Santiago tinha vindo predicar para a Galiza. Tinha vindo predicar para a Península Ibérica, primeiramente. A Nossa Senhora ter-lhe aparecido 2 vezes enquanto ele estava aqui a predicar na Península Ibérica, a primeira em Saragossa. Naquela altura não se chamava Saragossa, se chamava-se César Augusta, e a segunda vez já na Galiza, onde é hoje Muxia. E depois, diz a tradição, porque não há exatamente documentos que atestem esta mesma veracidade dos factos, mas a tradição manteve-se até aos dias de hoje. Nós estamos a falar de uma tradição com mais de 2000 anos.
E a realidade é que quando ele regressou então à Palestina, ele foi martirizado por Herodes Agripa, e dois discípulos de Santiago o trouxeram. Santiago, chamado Santiago Maior, e que Jesus Cristo chamou-lhe filho do trovão, Boanerges. E então esses dois discípulos, Teodoro e Atanásio, levaram-no por arte milagrosa pelo Mediterrâneo, a partir do porto de Rafah até às costas da Galiza, até um território chamado Iria Flávia, e depois, depois de tantas vicissitudes que obviamente não há tempo para falar aqui, enterram-no num monte que viria a ser chamado Monte Libradão, onde estaria supostamente o antigo aquartelamento romano. E então depois aquilo cresceu o monte à volta daquele pequeno mausoleu, e depois no século IX, do século VIII, século IX, não há propriamente documentos que recordem, há quem diga que 873, houve um eremita que terá visto umas luzes muito estranhas a partir desse bosque, adentrou nesse pequeno mausoleu que foi construído e encontrou então a arca marmárica, a arca de mármore de Santiago e dos seus discípulos Teodoro e Atanásio. E ele, obviamente, vendo aquela questão sobrenatural, vai falar com um bispo chamado Teodomiro, que por sua vez, que era o bispo de Iria Flávia, que por sua vez vai falar com o mais importante autoridade civil daquele tempo, o rei Afonso II Castro, que era amigo de Carlos Magno. Obviamente que Afonso Castro é considerado o primeiro peregrino de Santiago, porque ele foi a cavalo desde Oviedo, foi a capital que ele instituiu nas Astúrias. Antes tinha sido Cangas de Onís, mas foi Afonso II Castro que criou a capital em Oviedo, porque naquela altura temos que nos lembrar que a Península Ibérica estava ocupada pelos árabes. Então, o facto de se achar o túmulo do apóstolo Santiago seria um mote muito forte para convencer os cavaleiros que estavam naquele momento em cruzada para a Palestina a pararem um bocadinho ali pela Galiza e ajudarem Afonso II Castro a conquistar territórios aos mouros, ou pelo menos a proteger e a criar aquilo que mais tarde viria a ser aquilo que se chama o caminho francês de Santiago. Foi o caminho, ou o mais importante até hoje, é o mais importante de todas as rotas de peregrinação a Santiago de Compostela desde então. Não esquecendo que esse mesmo caminho foi classificado pelo Conselho da Europa em 1994 o primeiro itinerário europeu, e foi classificado pela Unesco como Património da Humanidade. Tá bom? Mas refira-se que Afonso II, quando fez essa peregrinação a Santiago, ele próprio criou um caminho chamado Caminho Primitivo, que vai desde Oviedo até Santiago de Compostela, que depois há aqui vários nomes, por que razão é que se chama Santiago de Compostela. Uns dizem que é o Campo das Estrelas, porque o tal eremita Paio terá havido então umas luzes por cima do monte. Outros dizem que os peregrinos, como olhavam à noite para a Via Láctea, porque a Via Láctea está em sentido para o Ocidente, chamam-lhe o Campo das Estrelas. Já os investigadores em história, que eles tentam buscar a veracidade original, acreditam que Compostela vem de Campo de Telas, porque naquele local onde estava o Monte Libradão havia um cemitério, e os romanos chamavam aquilo Campo de Telas, não chamavam cemitério, chamavam Campo de Telas. Eu tenho que admitir, pessoalmente, que acho muito mais piada dizer Campo das Estrelas do que propriamente Campo de Telas. Parece realmente, pelo menos, mais adequado, não é? A toda esta história. Bom, de facto, parece que esta questão dos caminhos, não é? É tão intensa, tão profunda, historicamente e espiritualmente, não é, professor? Sem dúvida. Eu tenho que admitir que nos dias de hoje, provavelmente irá fazer essa pergunta, que é uma pergunta sempre difícil: porque é que cada peregrino, porque é que se peregrina? Isso tenho que admitir que, para se responder totalmente a essa pergunta, tinha que se perguntar a cada um dos peregrinos. Porque a realidade é que são tantas as motivações, são tantos os ideários, são tantas as expectativas que os milhares e milhares de peregrinos têm vindo a crescer. Mas como é que se explica, professor? E naturalmente eu já lhe vou colocar essa pergunta, porque tenho um peregrino em frente a mim. Mas como é que se explica que de repente alguém seja motivado a ter esta experiência? Porque nós sabemos que já não é propriamente a questão da religião direta, não é propriamente o chegar até Santiago de Compostela, até não é, de encontro ao mausoléu, de encontro ao templo. Como é que se explica essa motivação? Aquilo que disse é bem verdade, que há cada vez um grande número de pessoas, uma grande maioria, tenho que admitir, que o fazem assim. Eu atualmente estou a fazer o Caminho de Santiago com um grupo de alunos meus da Universidade Sénior Contemporânea do Porto,
E um dos episódios mais interessantes foi, nós estávamos a fazer a pé, encontramos um casal da África do Sul com mais de 70 anos que vinham a pé, não de Santiago, mas de Santiago para o Porto. E nós perguntamos, então, vão para Fátima? Não, vamos apanhar apenas o avião ao Porto. Só que gostamos tanto da experiência de ir a pé de Sarria, que fica na Galiza, até Santiago, que depois precisamos continuar a caminhar. A realidade é que não há propriamente uma explicação. Acho que é mais um chamamento. Um chamamento, uma introspeção, uma necessidade de introspeção, uma necessidade de fugir do mundo, uma necessidade de buscar, se calhar, aquilo que é a nossa real natureza. Porque nós temos que admitir que nós temos hoje em dia uma noção de racionalismo tremenda, mas não podemos esquecer que temos uma grande percentagem, não digo selvagem, mas de natural. Natural. E a nossa necessidade que nós temos, só o simples facto não são férias, só o simples facto é, em termos muito diminutos, essa noção de que nós temos de nos libertar do mundo real e embranharmos por coisas que é a descoberta de algo novo, a descoberta de sensações que essa mesma procura nos proporciona. Em traços muito generalistas, essa é provavelmente a grande explicação que leva, porque a maioria das pessoas não consegue explicar porquê. Simplesmente sentiram um apelo, ou porque ouviram amigos a falar muito bem do Caminho de Santiago, ou porque são efetivamente pessoas religiosas e que veem na figura de Santiago um exemplo, então peregrinam. Quanto mais não seja para homenagear esse exemplo, esse exemplo de paz, esse exemplo de perseverança em transmitir uma mensagem que se acreditava. Outros há que efetivamente para conhecer amigos. Eu tenho que admitir, por exemplo, existe um albergue muito bom, que é o albergue de peregrinos de Vairão, em Vila do Conde, que começou com uma história de amor. Foram duas pessoas que se encontraram no caminho, apaixonaram-se e gostaram tanto da experiência do caminho e do facto do caminho lhes ter proporcionado encontrarem-se, que para agradecer criaram um albergue de peregrinos que é excelente, o albergue de Vairão, que fica mesmo ao lado do mosteiro de Vairão, aqui no caminho português central, em direção a Barcelos. E isso, obviamente, temos aqui outra motivação. Outra coisa também é uma viagem à volta do mundo. Porquê? Porque hoje em dia nós encontramos japoneses, judeus, árabes, muçulmanos, neste caso muçulmanos, budistas, todo o tipo de credos, vontades e ideias, e criam-se amizades para toda a vida. Há pessoas que depois alguns até se tornaram quase peregrinos profissionais. Porquê? No bom sentido, gostaram tanto da primeira experiência que não se ficam só com o caminho. Fizeram o caminho português, mas depois fazem o caminho francês, fazem o caminho a Via da Prata, fazem o caminho do Norte, fazem o caminho primitivo, ou inglês, ou de Finisterra, ou seja, Santiago a Finisterra. É uma multitude e sempre à procura da transcendência, seja ela o que for. Ou seja, não sei se será injusto ou não concluir, parece que nós só despertamos para esta realidade dos caminhos, em particular do caminho português, há relativamente pouco tempo. Posso estar a ser injusta e pode ser só desconhecimento da minha parte. É verdade. Mas parece que o resto do mundo sabia muito bem o que é que aqui existia, mesmo no nosso país ou nos países limítrofes, ou também não é bem assim? Ora bem, eu tenho que admitir que o Caminho de Santiago, ou pelo menos o fenómeno dos Caminhos de Santiago, tiveram o seu momento de ouro entre o século XII e o século XIV. Século XIV, onde o culto das relíquias e a própria imagem que a Igreja, o facto das pessoas fazerem peregrinação, a Igreja transmitia-lhes a ideia de que se fizessem essa peregrinação a Santiago ficariam livres dos seus pecados e tudo isso. Pronto. Isso já é quase como uma noção propriamente propagandística da religião. Se bem que obviamente havia muitos peregrinos, como olha, por exemplo, Dom Manuel I, ou a própria Rainha Santa Isabel, foi dois dos peregrinos famosos, vá lá, digamos assim, portugueses, a Santiago de Compostela. E depois, obviamente, com a Reforma Protestante, antes ainda as pestes, a Reforma Protestante, depois a própria Inquisição e mais tarde, obviamente, o Iluminismo, e tudo isso fez com que, efetivamente, a peregrinação a Santiago diminuísse bastante. E nos próprios anos jubileus, os anos jacobeus, o ano em que o dia do Apóstolo Santiago, dia 25 de julho, calha um domingo, eram muito poucos os peregrinos que rumavam então Santiago de Compostela. E assim aconteceu, depois com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial.
sem dúvida que depois do Concílio Vaticano II e sobretudo com as palavras do Papa João Paulo II, São João Paulo II, fez com que as pessoas novamente despertassem, isto em 1986, despertassem então para a importância da peregrinação, não propriamente do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista de tocar o lado natural do ser humano, e então as pessoas começaram, sobretudo de França, começaram novamente a caminhar, sobretudo de Itália, também com o facto de que a peregrinação a Santiago é a única que se mantém quase que intacta, enquanto que hoje em dia já ninguém peregrina a pé a Itália, nem peregrina a pé para Jerusalém. O caminho de Santiago é a única das peregrinações cristãs, das grandes peregrinações medievais, não é? Porque nós temos muitas peregrinações a Lourdes, a Fátima, obviamente, entre outras, à Senhora da Aparecida no Brasil, que é muito conhecida e é das mais importantes em todo o mundo, mas a realidade é que a peregrinação a Santiago é aquela que ainda hoje se mantém quase que intacta, por isso é que nós, quando passamos pelo caminho de Santiago, vemos verdadeiras manifestações artísticas transcendentais, nomeadamente ao nível do românico, ao nível do gótico, não é? Não só para falar nas várias cidades do caminho francês, como por exemplo Burgos, Santo Domingo de la Calçada, entre outras, mas também em Portugal, o próprio Barcelos, Braga, Valença. É verdadeiramente encantador, é extraordinário ver todos aqueles grandes exemplos da arquitetura humana em prol de uma fé. Mas também é extraordinário ver a parte natural. Então as pessoas encontraram isso a partir dos anos 80. Claro que depois, em 1994, com o Conselho da Europa a classificar como itinerário europeu, itinerário cultural europeu, deu mote. Mas depois, com todas estas transformações positivas, veio também uma noção de lazer no próprio caminho de Santiago. São muitos os mais eruditos do caminho, ou aqueles que veem o caminho de Santiago de uma forma mais, digamos assim, profunda, ou assim, chamam a muitos desses que buscam passar um bom tempo no caminho os peregrinos. Cada um procura o que quiser. Eu não sou propriamente um crítico nesse sentido. Sou crítico se, por exemplo, há muitos albergues no caminho em que não se paga nada para se ficar lá à noite. Isso é completamente, a pessoa doa o que desejar, e há muitos peregrinos que chegam lá e usufruem das instalações e no dia seguinte vão-se embora e não dão cavaco a ninguém. Obviamente que isso é reprovável, porque há muita gente, hospitaleiros, a trabalhar de uma forma incansável para permitir aos peregrinos ter algumas horas de descanso depois de 20, 30, 40 quilómetros a pé, com bolhos nos pés, com todas aquelas vicissitudes físicas. Todo o cenário que nós estamos habituados mediaticamente a acompanhar em massa relativamente a Fátima, não é? Essas também são as dificuldades de cada um dos peregrinos a Santiago, não é? Sem dúvida. Em Fátima é diferente, porquê? Porque Fátima, como é um caminho mais recente, é muito asfalto, é muito mais cansativo. Eu, sinceramente, é muito mais cansativo fazer o caminho para Fátima. Eu não estou a dizer isto para retirar ninguém. Tanto é que eu acredito que quem faz a peregrinação a Fátima faz apenas por uma questão de fé. Sim. Já Santiago atualmente já não é tanto assim. Sem dúvida, do ponto de vista cultural, tudo aquilo que a gente já falou. Mas em Fátima há autenticamente fazem-se promessas, não se faz para Santiago, mas eu confesso que nos dias de hoje prevalece, não é? Muito mais esse caráter religioso. Fiquei a perceber que de facto há mesmo um caminho propriamente dito estabelecido. É assim, professor? Não é definirmos que vou daqui até Santiago de Compostela e vou fazer o caminho à minha medida. Ou isso também é possível? Muito bem. Já desde os anos 80, que o caminho francês, o tal caminho que atualmente é o mais percorrido, sendo que o português é o segundo mais percorrido dos 5 a 7 caminhos, rotulados como mais antigos, não é? E a realidade é que houve um padre de uma aldeia muito bonita na Galiza, chamada Sebreiro, um padre chamado Elias Valinha, Valinha São Pedro, que um dia estavam a ver antigamente tanto a Galiza como Castelhão, ou seja, várias províncias, várias comunidades autónomas onde o caminho francês passava, colocavam vieiras a marcar, as conchas de vieira a marcar o azulejo pintado. Só que essas conchas iam desaparecendo, outras vezes eram alvos de vandalismo, e de uma vez o padre Valinha, como estavam a fazer obras numa das ruas da Sebreiro, pediu aos operários 2 baldes de tinta amarela. Ele fez uma forma em metal, uma seta,
e começou a marcar as ruas de Sebreiro, as vias de Sebreiro em direção a Pedra Frita de Sebreiro, e começou a marcar com setas. Com setas, aquilo ganhou uma tal maneira de transcendência. Dias Valinha, que era um grande amigo do Padre Fontes, do nosso célebre Padre Fontes, para mim um dos maiores etnólogos do país. Tanto é que o Padre Fontes e o Padre Elias Valinha foi que organizaram o primeiro congresso do Caminho de Santiago em Portugal. Então começou a marcar o caminho francês desde Roncesvalles, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirineus, entre a França e a Espanha, e começou a marcar. E depois, obviamente, que nos anos 90, anos 2000, em Portugal começou-se a fazer o mesmo. Começou-se com encursurado, paredes de coura, começou-se a colocar essas setas em direção a Valência, e depois, claro, já no caminho português e do lado da Galiza já havia isso. Desde Tui, Porrinho, Redondela, Pontevedra, Calda de Reis, Padrón e Santiago de Compostela. E então as pessoas começaram a ver no Caminho de Santiago uma forma extraordinária de conhecer o património, porque estava muito bem marcado. Então hoje está muito bem marcado, tendo uma outra dúvida aqui ou acolá, mas quem tem um sentido de orientação, quanto mais não seja, está bem atento, não falta uma seta para marcar o Caminho de Santiago. Primeiro pela Associação dos Caminhos de Santiago e depois pelas próprias câmaras, que foram colocando placas em madeira, ou seja, com os mapas, todos descritivos. Hoje em dia, obviamente, com as aplicações online, é uma coisa extraordinária. Eu tenho que admitir que há pouco tempo um colega meu de Astorga teve o cuidado de mandar uma coisa via Facebook que foi espetacular, que era uma banda desenhada em que aparecia um peregrino atual e que dizia: bem, eu levo a creme para a pele, levo óculos de sol, levo app no telemóvel para marcar, e vira-se para o peregrino de idade média: e tu, o que é que levas? E ele diz: fé. Nada mais. Outra música, há muitas músicas no Caminho de Santiago, desde o período medieval até hoje, mas há uma que entrou que eu gostava de dizer, que é um peregrino que agora já faleceu, o Emílio Vilamor, que ele tinha uma música, e ele era um poeta andadeiro, digamos assim. Uma vez escreveu uma letra que dizia assim: pá, se tu não podes ir ao caminho porque tens uma ferida no pé, põe um pouco de vaselina e uma grande dose de fé. Ou seja, é a cabeça que comanda, é que nos permite superar-nos os 20, 30, 40 km que nós temos nos Caminhos de Santiago. E então em Portugal temos uma parte que é verdadeiramente desafiante, que é a Serra da Labruja, né, entre Ponte Lima e Paredes de Coura, que essa é a parte mais difícil para os peregrinos de Santiago, sobretudo os que andam de bicicleta, porque têm que carregar aquilo 400 metros a subir, né? Mas está tudo na cabeça. As pessoas acabam o final do dia, chegam ao albergue completamente contentes, estafados, mas extremamente contentes, e depois vamos ao supermercado, compramos alimentos e fazemos todos a comer todos juntos. Digo-vos uma coisa, é efetivamente uma experiência inesquecível. Só tem um problema, é que nós nunca nos cansamos do primeiro, queremos sempre fazer o outro e contamos os dias até fazermos o próximo. Cria verdadeiros estados de ansiedade contar esses dias. Imagino que sim. Professor, já que falou aí das infraestruturas, percebermos o que é que existe de facto de base de apoio, em particular no caminho português, não é? Para estes peregrinos. Não vai há muito tempo nós ouvimos algumas críticas por comparação com aquilo que acontecia mal se chegava à Espanha. Cheguei a ouvir pessoas a dizer: bom, a partir de Espanha não tem nada a ver, em Portugal ainda há algum déficit de infraestruturas de apoio. Ainda é assim, professor? Eu sinceramente tenho que admitir que não concordo. É verdade que efetivamente, dado o grande boom, sobretudo na altura das férias grandes, porque quem faz agora o Caminho de Santiago durante o ano são sobretudo as pessoas séniores, as pessoas que estão reformadas, que efetivamente uns ou outros ficam nos albergues públicos, muitos deles até estão fechados porque já não há ninguém, mas há muitos albergues privados hoje em dia, albergues privados até com valores até muito aceitáveis, com condições espetaculares, e os próprios albergues públicos têm uma qualidade tremenda. O albergue de Barcelos é muito bom, o albergue de Vairão no Porto, em Vila do Conde, é muito bom, o albergue aqui no Porto, Barão de Forster, e o próprio Seminário Maior de Vilar também é extraordinário. Não faltam condições. Ou que uma pessoa não pode estar à espera que aquilo seja um hotel. Quer dizer, as pessoas querem turismo, não faltam hotéis. Agora, a realidade é que faz o que se pode. Quem dá o que tem é mais não obrigado. Não é? Utilizando cavalo de dado não se olha o dente.
O objetivo é esse. Agora, eu acho, pela minha experiência, e tenho que admitir que é a quarta vez que eu faço o caminho português de Santiago. Agora estou a fazer o caminho de Braga por etapas com um amigo, mas apenas por promoção da cultura, propriamente dita. E a realidade é que eu tenho que admitir que, sabendo dos condicionalismos de que São Alberto com camaradas, que há pessoal a roncar, é verdade, que há fila para a casa de banho, mas, meus amigos, vocês querem férias? Isso às vezes é um hostel numa capital europeia, portanto não é muito diferente muitas vezes. É natural, não estamos à espera de um hotel 4 estrelas, no caminho, quer dizer. Mas realmente podemos assumir. Não deixa de ser superação. Sim, mas podemos assumir que os caminhos, apesar deste boom de procura, não se tornaram em algo comercial, portanto não há aqui uma indústria que possa Corremos o risco de o transformar assim. Só que isto é como ao Natal, como se costuma dizer. Eu tenho a oportunidade de ter dado muitas conferências nesse sentido, e há muita gente que critica, isto é um turismo. Mas, amigos, é um turismo se nós quisermos que assim o seja. Se nós, dentro de nós, virmos isto como um caminho, como uma peregrinação, eu não me interessa a opinião dos outros, não me interessa a forma como os outros vêm. Diz que obviamente não estraguem, não coloquem copos de plástico em sítios que são, não é, em cruzeiros, que tenham um mínimo de cuidado. Cada um faz o que quer e bem lhe apetece, que somos nós para criticar, seja quem for. É verdade que as câmaras viram nisto uma oportunidade de negócio, as empresas, o setor privado viu isto uma oportunidade de negócio. Eu aconselho sempre a não desvirtuar o conceito, como por exemplo aparece no caminho francês, que nós na meseta, no deserto, como se chama dizer espanhol, nós vemos de 1 em 1 quilómetro uma placa enorme a dizer hotel ou albergue, fica aqui, ou restaurante. Tenho que admitir que era importante manter o caminho o mais original possível. Não é colocando asfalto, é mantendo a calçada como era, a pedra e tudo isso. Claro que sem ser uma provação. Se tivermos esse cuidado, pois claro que sim. Mas isto é natural. O próprio turismo em si é uma ideia de boom. É claro que há muita gente também já a fazer Fátima por uma questão apenas turística. É verdade que não se compara, como em Santiago, há cada vez mais gente a fazê-lo do ponto de vista cultural do que propriamente de fé, enquanto que em Fátima é o contrário. Mas o que importa aqui neste sentido é ter um certo cuidado. Sobretudo o respeito, educação, civismo, tudo o resto são as leis do mercado e nós não conseguimos modificar isso. Se trouxer algo de bom, ou seja, melhoria das infraestruturas, melhores albergues, outros cuidados, eu não vejo disso qualquer mal. O que é preciso é, sem ser velho do Restelo, porque se somos velhos do Restelo não fazemos nenhum, e isso acaba por cair de uma forma ou de outra, é mantermos um certo caráter da generalidade, manter os caminhos limpos e tudo isso, porque se não for o setor privado a criar uma noção de turismo também, depois as câmaras também não têm capacidade económica para destacar um funcionário para subir 400 metros e limpar a cruz dos franceses no alto da Serra da Labruja, porque está tudo cheio de lixo assim, porque se há peregrinos que têm um cuidado tremendo. Nós temos amigos que às vezes chegam em casa e não limpam os pés. É como tudo. O que importa é a forma como nós pensamos e como nós agimos no caminho. Os outros não interessa tanto, estamos demasiado cansados de opiniões de fora. O que importa é olharmos para dentro de nós, e isso sim é importante. É a forma mais saudável de fazer o caminho de Santiago ou qualquer outra coisa na vida. Mesmo. Professor, já percebemos que de facto é uma viagem cultural. Já foi falando aí de um ou outro ponto em que podemos encontrar certa e determinada infraestrutura relativa, não é, à nossa história. É causa ou consequência deste caminho de Santiago? Esse tipo de, por exemplo, ainda agora nos falou desse cruzeiro. Esse cruzeiro é redescoberto por esta rota ou só lá está porque faz parte desta rota? Este cruzeiro é diferente. O cruzeiro, a chamada Cruz Francesa ou Cruz dos Mortos, foi edificada quando as invasões francesas, quando os franceses fugiram, quando as tropas francesas de Napoleão fugiram, um grupo de cidadãos da Labruja conseguiu derrotar com enxadas, ou seja, instrumentos rudimentares, esses retardatários franceses. Então edificou-se essa cruz de pedra, a Cruz Francesa, a Cruz dos Mortos, para recordar esse episódio. Obviamente, depois as pessoas redescobriram ao fazer o caminho de Santiago.
O caminho sempre estava lá no meio da serra, não se via. Então, se por exemplo nós fizemos o Isso caminho de Santiago repete-se ao longo do do caminho? lado da Galiza, vemos muitos cruzeiros do caminho, bem, verdadeiras joias do românico, verdadeiras joias do românico da escultura. Obviamente que depois aqui é tudo consequência do caminho. O caminho funciona porque é um caminho antiquíssimo e que as pessoas querem redescobrir. Redescobrem a história, redescobrem as raízes, redescobrem até se calhar visões diferentes da fé que tinham. Ou seja, quando saem da igreja e veem que a fé se calhar é muito mais do que apenas um padre ouvir. E que, porque eu digo sinceramente, mesmo, há aquela expressão, graças a Deus que sou ateu, não é? E por acaso não sou, mas a realidade é que há muitos ateus que chegam à Catedral de Santiago de Compostela e quando olham para o mainel do Pórtico da Glória, que é uma das grandes manifestações românicas da Europa, não é? Desenhada por Mestre Mateu, e quando olham para o Pórtico da Glória, epá, são poucos os que não deixam de se ajoelhar ou cair uma lágrima ou querem rapidamente ir, ou querem com fervor abraçar o santo na catedral, porque é completamente transcendental. Uma pessoa que Mas tudo aquilo que a gente acreditava cá por terra também não tem, professor? Isso tem a ver com a superação do momento da chegada também, não? Sem dúvida, o facto de simplesmente chegarmos e mostrarmos a nós mesmos que conseguimos ultrapassar as várias vicissitudes, bolhas, pestorcidos, todo tipo de coisas, botas roubadas, porque às vezes acontece, todo tipo de coisas. Mas a realidade é que há uma energia que se sente nestas coisas todas. Porquê? Porque eu acredito que haja uma energia que nos une a todos nós. E é nos momentos de maior superação, nos momentos de maior desafio, eu costumo dizer aquela frase que não é minha, que é uma frase tipiquíssima, que o verdadeiro guerreiro é aquele que se forja no calor da batalha. E a realidade é que quando se chega ao expoente máximo, que é chegar obviamente à Catedral de Santiago de Compostela, à Porta das Pratarias, que é onde acaba o caminho português, e se entra pela Catedral e olha-se para a imagem de Santiago, ou se vai rezar, ou se vai ajoelhar junto dos restos mortais do apóstolo, é uma coisa impressionante, é indescritível. Só quem fez 700 km, ou só quem fez 300 km, se for o caso português, é que consegue efetivamente sentir, depois de todos os episódios, depois de todas as histórias, depois do livro que se criou em termos cerebrais, de todas as experiências que se conseguiram, é que é completamente, deixa qualquer um com o coração verdadeiramente Mas isso tudo faz desta experiência mais solitária ou mais de partilha? Ora bem, eu vou falar da minha própria experiência, que é, eu desde sempre, desde os meus 15 anos, que fiz sempre solitário. Sempre fiz sempre solitário. Porque isso dava uma oportunidade de conhecer gente de todo o mundo. O facto de não ir com ninguém permitia-me, pensava eu naquela altura, permitia-me estar mais atento. Não havia telemóveis, não havia máquinas fotográficas digitais e tudo isso. E então era mais quase como ponto de vista de ermita. E é quase como uma ermita. E só há muito pouco tempo, há cerca de 2 anos, é que comecei a fazer em conjunto, porque um grupo de amigos meus encheram-me a cabeça, convenceram-me, tens que vir connosco, mostra-nos então o caminho de Santiago, mostra-nos no ponto de vista cultural como é o caminho de Santiago. Foi confortável? E depois foram os alunos. Foi confortável essa mudança? Ou a primeira foi estranha? Porquê? Porque também demonstrou uma transformação da maturidade. Quando eu tinha 15 anos, não tinha maturidade suficiente para o enfrentar em grupo, tinha que descobrir, tinha que aprender por mim próprio, tinha que ser eu a ler o livro. E depois, mais tarde, com essa maturidade e com toda essa experiência, então abri o livro para os outros. E isso é que torna mágico. E tenho que admitir que hoje, apesar de já ter feito alguns tramos do caminho sozinho há pouco tempo, acho que é muito interessante, porque poder transmitir, poder partilhar com os outros a experiência que eu tive no caminho e os conhecimentos que tenho ao nível da história, do património e tudo isso, e da própria iconografia dos caminhos, não só com do próprio apóstolo, mas também todas as lendas que derivam de tudo isso,
é extraordinário, porque ouvir as pessoas atentas a ouvir aquilo que eu estou a dizer, contá-las, dar-lhes a conhecer músicas, cancioneiro, poemas relacionados com o Caminho de Santiago, é uma coisa espetacular e não quero outra coisa. É fantástico. Levo N de grupos pelo caminho, seja alunos, seja amigos, seja inclusive até viagem de autor, que faço às vezes com algumas agências, mas sempre no ponto de vista de mostrar, no ponto de vista positivo, não tanto turístico, mas do ponto de vista cultural, os caminhos de Santiago, e tem sido para mim uma experiência inolvidável. Quando ali a partir vou sair muito mais feliz. E então vamos a esses conselhos àqueles que possam estar a preparar uma primeira viagem pelos caminhos. Como é que se começa? O que é que se faz? Conte-me tudo, professor. Bem, existe uma frase que é muito interessante na grande maioria dos peregrinos, apesar de que isto já vem uma frase até mesmo do livro Codex Calixtino, que é um livro, um códice da Idade Média que se encontra no arquivo da Catedral de Santiago, que o Caminho de Santiago começa em cada uma das nossas portas. Mas eu tenho que admitir que, apesar de tudo aquilo que às vezes uma pessoa vê inundada nos grupos do Facebook e Instagram, é preciso de uma preparação muito importante, tens que preparar 2 meses antes, tens que caminhar. Eu sinceramente acho que começa tudo pela cabeça. Tudo pela cabeça. Caminha e vai em frente. Agora, quem não quiser sentir tantas agruras do caminho, é levar uma mochila com menos de 10 kg dentro da mochila, levar um saco de cama, porque os albergues têm apenas o colchão e obviamente que os cuidados ao nível de higiene não são aquilo que a gente encontra num hotel, por exemplo. Levarmos meias próprias para calçar, botas. Eu nunca concordo com sapatilhas porque são perigo, porque para torcer o pé é muito bom, mas tem que ser botas impermeáveis, mas que possam respirar. Levar a vaselina para o final do dia, poder massajar no início do dia e no final do dia, para poder massajar para que o atrito diminua. Ter algum cuidado que nos tempos de calor, por causa das insolações. Levar muita água, estudar muito bem qual é a etapa seguinte, ser 24 km e não ter cuidado de saber quanto de água, porque há, inclusive no caminho português, há sítios onde a água rareia, não há cafés. Então, se não formos bem apetrechados, levamos, por exemplo, uma daquelas barrinhas de cereais para manter os níveis de açúcar e tudo isso. Eu acho que, sinceramente, é todos aqueles cuidados que devemos ter para quem pratica exercício físico habitualmente. Não há muito mais a referir. O resto é desfrutar. Usufruir e sobretudo tirar macacos da cabeça, sobretudo caminhar, conhecer, desfrutar das amizades que se vão criar e do património, que seja ele cultural, seja ele natural, que se pode ter a oportunidade de descobrir. Mais sensato para os primeiros caminhantes fazer esta etapa por fases, esta viagem por fases? Eu, sinceramente, quando se faz no Caminho de Santiago por etapas, é porque efetivamente não se tem tempo para se fazer seguido. Porque, por exemplo, o caminho português, a partir do Porto, que é onde confluem 2 caminhos essenciais, 3 neste caso, que é o caminho central por Braga, o caminho central por Barcelos e o caminho da Costa. E leva sempre 10 a 12 dias. Se estivermos a falar do caminho francês, são um mês. Por exemplo, se estivermos a falar, por exemplo, da Via da Prata, ou por exemplo aqui em Portugal, o Caminho de Torres, que é um caminho percorrido por um matemático desde a Universidade de Salamanca até Santiago de Compostela, que passa por Amarante, Guimarães, é um caminho espetacular. Ou o caminho do interior, que vem de Viseu em direção a Vila Real, de Vila Real até Chaves, Verim, por aí afora. Ou até mesmo a chamada o Caminho de Sanabres, que entra ali para Bragança, aqui em Portugal. A realidade é que há muitas pessoas que fazem por etapas porque não têm 10 dias ou por aí para fazer. Agora, se não tiver esse problema ao nível dos dias, eu aconselho sem dúvida, para quem não está habituado, para quem é um bocadinho mais sedentário, primeiro obviamente a fazer exames ao coração para ver se está tudo bem, mas sobretudo fazer algumas caminhadas fora da cidade, porque o contexto de caminhar numa cidade é completamente caminhar no campo, no empedrado e tudo isso. Mas há muitos percursos pedestres, por exemplo aqui na Serra da Freita, muito perto do Porto, existe N de caminhos pedestres que permitem ao futuro peregrino
treinar um bocadinho, ver até onde é que vai a sua capacidade física e aí empreender. Que há aqui um grande problema do Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago não é propriamente os quilómetros que se fazem num dia, é o conjunto total, porque não haver dias para descansar. Por isso é que eu digo que habitualmente deve-se fazer o caminho português, o central, em 12 dias, para descansar 1 ou 2 dias. A meio do caminho, porque o que cansa mais é o facto de o corpo não conseguir descansar para o dia seguinte, e para o dia seguinte, passado 4 dias, a frescura física já começa a ser mais complicada. Mas não é impossível, só se a nossa cabeça não funcionar. Professor, há bocadinho dizia não é preciso preparação, e agora enfatizava, a cabeça é que comanda. Imagino que muita gente esteja a ouvir isso com estranheza. Como é que eu me vou pôr ao caminho sem estar preparado? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente com elevada idade. Um grande amigo meu que já faleceu com 92 anos, caminhava, vinha pelo Caminho da Prata, que vem de Sevilha, com 92 anos, vinha de Sevilha e conhecia no Monte do Gozo, em Santiago, que é um monte, quem faz o caminho francês, não propriamente a Vida Prata, mas ele queria recordar essas esculturas de um escultor chamado Acunha Lopes, que são 2 peregrinos que apontam para a Catedral de Santiago. Porquê? Porque no caminho francês o primeiro local onde se avistam as torres da Catedral, ou seja, temos a noção que estamos próximos, é no Monte do Gozo, e então conhecia-se de 92 anos, ele tinha sido atleta olímpico, mas já não caminhava há muitos anos. Disse, era uma questão de superação. Isto, cada caso é um caso. Eu não estou a dar aconselhos a ninguém que as pessoas já não o saibam. Se virem que efetivamente têm dificuldades ou são pessoas sedentárias, pois claro, vamos então usar a cartilha, então 2 meses, 3 meses. Agora, quem efetivamente tem algum hábito a nível de caminho, vai ao ginásio, sei lá, faz natação, volto a dizer, é o sacrifício que a gente põe primeiro do ponto de vista mental. Se nós estamos convictos que é isto que queremos fazer, porque se também chegar ao meio do caminho e virem que estão demasiado cansados, isto não pode ser uma aprovação. Isto já não é como no período medieval, como se tinha que fazer aquela promessa e tínhamos que fazer, se não tínhamos medo de ir para o inferno. Esse não é o objetivo. Se virmos que efetivamente, eu por exemplo, quando eu fiz o caminho francês, fiz até Burgos, depois torci o pé, tive que vir embora e continuei no ano seguinte. Isso é natural. Nós temos que cuidar também do nosso físico. Não escondo que já houve pessoas que faleceram no Caminho de Santiago. Porquê? Por ataques cardíacos, por muito que tivessem feito exames, outros se calhar talvez não. Mas eu continuo a dizer que tudo depende da vontade que nós tenhamos. Se tivermos uma vontade mesmo grande, só que depois, volto a dizer, o único problema disto é que depois de fazer o Caminho de Santiago pela primeira vez, não se quer outra coisa. Professor, eu imagino que a internet que tenha vindo dar uma grande ajuda na definição dos caminhos, na redescoberta das diferentes rotas que a história foi criando. É tudo um mar de rosas, ou a internet às vezes também é inimiga nesta matéria? Ora bem, se for um ponto de vista cultural, eu por exemplo tenho um blog, chama-se o meu Caminho de Santiago .wordpress.com, mas como o meu blog há vários guias, e o meu eventualmente é cultural, é mais do ponto de vista erudito, procura do património cultural e paisagístico, as lendas e as histórias do caminho português, entre outros. Mas existem muitos guias. A internet nisso foi excelente. Só que obviamente tudo o que se massifica depois acaba por, se não se tiver uma certa regra, uma regulamentação, porque a internet é um admirável mundo novo e livre, e libertino às vezes, é que depois as pessoas leem tanta coisa, que depois ficam sem saber, é por aqui, por ali, que cuidados é que se deve ter, cuidados é que não se deve ter, e tanta coisa. E depois, claro, depois, se estivermos a falar das redes sociais, é mais um local onde as pessoas vão extravasar às vezes as suas neuroses em coisas que não têm nada a ver. Mas isso é o retrato da sociedade que temos hoje em dia. E o Caminho de Santiago, porque está na moda, está na berra, leva por tabela. Mas isso acontece em qualquer sítio. Aquilo que eu aconselho, aquele que efetivamente quer ver isto do ponto de vista positivo, é procurar de forma descomprometida, sem demasiado alarido, as informações que precisam. Se calhar já teve um amigo que fez o Caminho de Santiago, se calhar deve começar por falar com os amigos e depois ir à internet apenas para procurar um bocadinho mais. Eu, por isso, tenho que admitir que
há muita gente que vai à internet depois de ter feito o Caminho de Santiago. Epá, vi esta igreja lindíssima, deixa-me procurar aqui na internet. Mas só depois, ou seja, foram, não olharam para nada, falaram com amigos, se calhar até foram com amigos, não vejas nada na internet, senão só te vais confundir. Não levaram mapas na aplicação, foram e usufruíram. E depois, quando regressaram, é que foram à internet para buscar um bocadinho mais. Continuaram a redescobrir a rota, não é? Sem dúvida, esse é que é o objetivo. Professor, vamos aos símbolos, porque estamos habituados sempre a associar o peregrino de Santiago de Compostela a alguns símbolos em específico. Imagino que não sejam propriamente obrigatórios, mas imagino que também façam um esforço por fazer prevalecer esses símbolos a cada portanto, caminho. o ser humano é eminentemente simbólico, não é? Vive muito a simbologia, por isso é que nós temos uma ciência que se chama a semiótica, que estuda, obviamente, o caráter e o significado dos símbolos. Nós, quando nos tornamos parte de uma irmandade ou de um clube de futebol, sei lá, nós, obviamente, utilizamos esses mesmos símbolos. Eu uso na lapela, quando venho representar a matéria relacionada com os caminhos de Santiago, uso na lapela um pino que me foi oferecido, o Caminho de Santiago, e não vejo qual é o mal. E a realidade é que hoje em dia quem faz o Caminho de Santiago leva sempre na sua mochila uma vieira, uma concha de vieira. É verdade que no período medieval não era assim. Só levava a concha de vieira o peregrino que tivesse acabado o Caminho de Santiago. Não só para provar que o fez, porque depois tinha que vir para trás, e quando passava as fronteiras, por isso é que depois surgiu até a credencial do peregrino. Mas também essa vieira era muito interessante. Quando parava nos albergues, utilizava-se a vieira como uma espécie de medida para o alimento que tinha disponível. Chegava com a vieira, por exemplo, a um tacho, e depois raspava-se a parte de sobra da comida da vieira, porque o peregrino sabia que só tinha aquele alimento disponível. Ou seja, e não é só isso, pois é a natureza simbólica. Se vocês olharem para a vieira e levantarem a vieira, a parte da base encostada, por exemplo, a uma mesa, e vou reparar que aquilo parece o sol a pôr-se num horizonte. Mas se viramos, por exemplo, a base para a esquerda, então parece que as várias ramificações da vieira simbolizam os vários caminhos de Santiago que levam ao centro da vieira, que neste caso, do ponto de vista simbólico, seria então a tumba do apóstolo Santiago Compostela, não é? A vieira, efetivamente, é o símbolo máximo do peregrino. E depois tem, obviamente, tudo que é subjacente. O bordão do peregrino, né, que lhe ajuda, obviamente, no caminho, a segurar-se, a saltar os vaus. O cajado, não é? O cajado, chama-se bordão, chama-se cajado. Aquelas varas todas das lojas de artigos esportivos. Mas o cajado, ou o bordão, que é como se chama, o bordão, a cabaça tem uma simbologia extraordinária, porque essa cabaça era os cantis de água ou de vinho. Só que a cabaça também representa o que é? Representa amizade, representa partilha. Não eram poucos os peregrinos, pegavam na cabaça, olha, bebe um bocadinho, estás com sede. Não é? A cabaça representa essa mesma experiência da partilha, não é? Vamos a falar do ponto de vista da fé, claro, estão aqui todas as noções de fé religiosa, cristã, aqui inerentes à caridade. Né? Temos então a vieira, temos o bordão, né? Depois o chapéu de peregrino e capa, isto obviamente é ponto de vista já medieval, né? E depois, claro, temos as setas amarelas, que foram criadas obviamente pelo padre ou pelo cura do Sebreiro, Elias Valinha, e temos a credencial de peregrino. A credencial de peregrino é uma coisa muito importante, primeiro. Porquê? Porque permite-nos que nós possamos ficar alojados nos albergues privados. Segundo, porque é um verdadeiro passaporte, um mapa de todas as experiências que nós tivemos. Por isso é que em cada albergue, ou pelo menos 2 vezes em cada etapa, se deve carimbar a credencial, que é para quando chegarmos à oficina do peregrino em Santiago de Compostela, vamos mostrar a credencial, não é? Um técnico da catedral, da oficina, que é para mostrarmos que efetivamente fizemos, nós, para se ganhar um documento que chama-se a Compostela, tem que se fazer 100 km a pé ou 200 km de bicicleta. Também podem fazer a burro ou a cavalo, se bem que a burro seria um bocado teimoso, mas por isso, é um bocado teimoso. Mas a realidade é que depois há uma pergunta que lhes fazem sempre, é qual foi a motivação de fazer o caminho. E depois, no final, tem essa Compostela, toda em latim, muito bonita, sem dúvida, mas quando se olha para os carimbos da credencial, é uma coisa extraordinária. Olha, aqui tive este episódio, olha, aqui aconteceu-me isto, olha, aqui conheci isto. É como se fossem, vá lá,
marcas na pele que uma pessoa ganhou. E digo, credencial de incesto, temos a Compostela, sem dúvida, é um documento lindíssimo. Então, para quem pela primeira vez recebe algo de transcendental, mas não, são poucos os amigos que eu conheço que tenham feito o caminho de Santiago, que não tenham emoldurado a credencial e ter colocado na parede. Olham para aquilo com uma saudade e olham para aquilo com uma noção de transcendência, que é uma coisa. Eu próprio, só de falar disto, já fico completamente sensível. Acredito que é nestas alturas que é pena a rádio não ter uma câmara de filmar, não é? Mas a verdade é essa. Mas acredito que pela voz as pessoas representam, devem notar nos ouvidos a forma apaixonada com que estou a falar. Deixa-me só colocar uma pergunta muito prática, que é: e como é que se arranja essa credencial? Como é que se arranja esse passaporte? Essa credencial, aqui no Porto, basta ir. Nós na Universidade de Cena Contemporânea já tivemos há pouco tempo a oportunidade de falar com a Catedral e já nos permitem também vender credenciais de peregrino na Universidade de Cena Contemporânea, desde que fosse apenas para séniores. Pronto. E dentro em breve vamos poder também carimbar. Isto do ponto de vista de dinamizar os caminhos de Santiago na população sénior. Mas aqui no Porto tem 2 sítios que são fundamentais, que são a Sé Catedral do Porto. A Sé Catedral do Porto custa, salvo erro, 2 euros. A Sé Catedral, onde até veio o primeiro carimbo, que é da Sé Catedral. O mesmo acontece com as nossas têm que ser sempre com a Catedral por causa da Diocese do Porto. E na Igreja do Carmo. Ou seja, é estes 2 locais. Dos locais onde podem efetivamente, mas podem mandar via internet ou no albergue de peregrinos em Vairão, salvo erro, acho que vendem, salvo erro, não tenho a certeza. E como tal, a partir daí é 2 carimbos, a data e sofrer, desfrutar, curtir. Quarta vez que está a fazer os caminhos? Sem dúvida, desta feita com os meus alunos da Universidade de Cena Contemporânea, tem sido uma coisa espetacular. Eu daqui mando-lhes um grande abraço, porque eu tenho conhecido verdadeiras descobertas. Eu tenho conhecido muitas. O género humano, ou a faceta positiva do género humano, conhecem nestes exemplos de superação. Pessoas de 60, 70, 75, 80 anos que, munidos de fé, uns munidos apenas de companheirismo, outros munidos apenas porque querem mostrar que ainda estão vivos. Mostrar que ainda estão vivos, não é? Tem sido para mim uma descoberta extraordinária, da mesma maneira que para mim tem sido uma alegria levar amigos meus no caminho e eles verem até a forma apaixonada com que eu falo das coisas e tudo isso, guardando sempre um elogio no final. Olha, gostei muito desta caminhada, excelente aquilo que aprendi contigo. E às vezes, quando levo, até mesmo no ponto de vista eminentemente cultural, ou as minhas célebres aulas sobre rodas, é interessantíssimo, não é mesmo? Ou seja, mostrar-lhes às pessoas o gosto que eu tenho em partilhar com elas. Acho que é uma forma de nós vivermos, fecharmos o conhecimento, fecharmos as nossas emoções para nós mesmos, que vale a pena transmiti-las a quem deseja beber disto. Mas deixe-me perguntar-lhe, é um bocadinho como aos filhos, esses 4 vezes que já percorreu o caminho, ou há um mais especial do que outro? Eu tenho que admitir que para mim, numa altura em que não havia setas, em que foi olhar para o poente e à noite ver para onde é que ia, para onde é que não ia, utilizar um mapa rudimentar que me tinham dado numa loja ali na Rua do Almada, para mim foi o mais especial. Caminho português, neste caso, o meu primeiro caminho foi o caminho primitivo da Oviedo a Santiago. Tive 3 dias perdido e os meus familiares quase que mandavam um exército atrás de mim. Mas o primeiro caminho é sempre o mais especial. Mas os outros todos também têm os seus episódios, porque nós conhecemos pessoas diferentes em todos os caminhos. Se formos a falar ao nível do caminho português, conheci grandes amigos, pessoas que ainda hoje relaciono. Tenho amigos brasileiros que conheci no caminho, amigos brasileiros, italianos, que ainda hoje, e nisso as redes sociais até deram muito jeito, que ainda hoje nós relacionamos, estamos sempre à espera de ver onde é que temos uma janela para voltarmos todos ao caminho um dia. E à medida que nós vamos crescendo, e por que não dizendo envelhecendo, e vemos as gerações, eu fico muito contente quando a minha filha mais nova, de 3 anos, diz: pai, eu quero fazer contigo o caminho de Santiago. Ou a minha filha mais velha vira-se para os amigos e eu já fiz 6 km, com 8 anos, 6 km do caminho de Santiago com o meu pai.
isso deixa-me completamente portanto, feliz. Esse é o objetivo. Bom, professor, e com essa imagem eu vou ter que me despedir. Muito obrigada por ter estado hoje connosco. Um gosto. O tempo voou nesta nossa viagem pelos caminhos. Então vou dizer uma coisa que se costuma dizer. Há duas frases que se dizem a todos aqueles que vão empreender no Caminho de Santiago, e eu convido a Alexandre um dia a fazer o Caminho de Santiago, porque é algo de extraordinário. Os peregrinos atuais dizem sempre bom caminho. Bom caminho. Aqueles que gostam de procurar efetivamente a natureza antiquíssima, milenar dos Caminhos de Santiago, há mais de 1000 anos que os peregrinos rumam a Santiago de Compostela. Uma coisa que se diz, que em português diz força vai em frente, mas que em latim se diz outreia et suseia. Bom caminho ou outreia et suseia. Fica então essa mensagem e esse desejo. Muito obrigada, professor, por ter estado hoje connosco. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje percorremos os caminhos de Santiago com o professor Artur Filipe dos Santos. O Porto de Honra volta a ser servido de hoje a 8 dias. Tenha uma boa semana. Porto de Honra.